Fala, galerinha do Aprove-se! Aqui é a professora Ina, de Literatura, tudo bem? Vamos continuar resolvendo as questões do Enem 2020, então? Bora lá! Caderno branco, questão número 15. Texto 1. Poesia em cartaz. O caminho habitual para o trabalho, aquele em que a gente já nem repara direito, pode ficar mais belo com um poema. O projeto #1lambe por dia nasceu desta intenção, trazer mais cor e alegria para a cidade por meio de cartazes coloridos ao estilo lambe-lambe. Quem teve a ideia foi o escritor Leonardo Beltrão, em Belo Horizonte. Em meio a olhares cada vez mais viciados, acabamos nos esquecendo da beleza envolvida em cada esquina e no próprio poder transformador da palavra. Assim, a cada dia um cartaz é colocado por aí, para nos lembrar de reparar na cidade, na vida que corre ao redor e também em nós mesmos. Então, o texto 2, a gente tem ali um exemplo desse lambe-lambe, né? Ontem fui dormir com saudades de mim e hoje, subitamente, voltei. Vamos para o enunciado, então? Considerando-se a função que os cartazes colados em poste normalmente exercem nas ruas das grandes cidades, esse texto evidencia a... Então, vamos lá. Primeiro, vamos pensar nesse enunciado. Qual que é a função que normalmente esses cartazes colados em poste têm nas ruas? Normalmente está fazendo propaganda, né? A função desses cartazes normalmente não é espalhar poesia, né? Normalmente tem lá propaganda das mais variadas coisas, mas esses cartazes colados geralmente exercem função de propaganda. Já nesse texto, a gente está evidenciando uma outra função, tá? O que a gente está evidenciando nesse texto, então? Então, esse texto evidencia o quê? Vamos lá. Letra A. Disseminação da arte poética em um veículo não convencional. Para mim, já matou aí. Por quê? Porque é exatamente isso. A gente está disseminando poesia disseminando poesia em um veículo não convencional, que é o poste, que é o lambe-lambe. Por quê? Porque esses cartazes normalmente não servem para isso. Então a gente está subvertendo a função desse cartaz e trazendo poesia para as ruas da cidade através desses cartazes. Então a letra A para mim está corretíssima. A gente está disseminando a arte poética em um veículo que geralmente não serviria para isso. Letra B. Manutenção da expectativa das pessoas ao andarem pelas ruas? Não, por quê? O que é manutenção? Quando a gente pensa em manutenção de uma máquina, por exemplo, a manutenção é manter essa máquina funcionando. Então, quando a gente pensa em manutenção, a gente está pensando em manter funcionando. Manter funcionando o quê? A expectativa das pessoas, mas o texto já não está falando exatamente o contrário? Que as pessoas não têm mais expectativa quando estão andando nas ruas? O texto está dizendo exatamente isso, ó. A gente já nem repara mais nas ruas. Quando a gente está no nosso caminho habitual do trabalho para casa e a gente passa pelas mesmas ruas, as mesmas esquinas, as mesmas construções, a gente praticamente ignora. A gente torna o nosso olhar mais viciado, cada vez mais viciado, porque a gente ignora essas imagens que estão em volta, elas são tão comuns, tão corriqueiras, que a gente para de prestar atenção nelas. O nosso olhar fica viciado e a gente já nem repara mais nas belezas e nas nuances que esse caminho da nossa casa até o nosso trabalho pode oferecer. Então, na letra B, ele está dizendo que faz a manutenção da expectativa, sendo que o próprio texto diz que essa expectativa já não existe mais, as pessoas já não andam mais com essa expectativa, elas já andam sem reparar, sem dar bola nenhuma, sem esperar nada. Então, eu acho que é ao contrário. Essa ideia da poesia no lambe-lambe, ao invés de fazer a manutenção de uma expectativa que nem existe, na verdade, faz uma quebra, porque traz uma expectativa. Faz uma quebra porque a pessoa não estava esperando nada e, de repente, lá está uma poesia na frente dela, num cartaz na rua, né? Então, a letra B, para mim, está errada. Eu não acho que faz essa manutenção de expectativa, não. Letra C. Necessidade de exposição de poemas pequenos em diferentes suportes? Não é isso que diz o texto também. O texto não está falando que ele está usando o lambe-lambe para colocar poesia lá, porque existe uma necessidade de a gente trazer outros suportes ou outros meios de veiculação desses poemas pequenos. Não, a função é outra. A função é dar vida, dar graça, dar cor para as pessoas que estão andando na rua. E não necessariamente está partindo da necessidade de expor mais esses poemas curtos, entende?
A necessidade é de transformar esse caminho do trabalho até a casa num caminho mais interessante, mais alegre, mais vivo, mais poético. Então, letra C também não, está incorreta. Letra D, característica corriqueira do suporte lambe-lambe, muito comum nas ruas. Realmente é muito comum nas ruas, mas a característica dele não é poesia. A gente não vê textos poéticos, a função dele não é poesia, a função dele é outra. Então, apesar de serem corriqueiros e a gente vê eles comumente nas ruas, os lambe-lambes, a gente não vê essa poesia como uma característica convencional. A gente está vendo o texto evidenciando, na verdade, uma outra maneira de utilizar esses lambes. E por último, letra C. Exposição de beleza escondida nas esquinas da cidade de Belo Horizonte. Na verdade, não está escondida, está tentando ao contrário, evidenciar. Então, essa palavra escondida, ela acaba com essa questão. Porque eu acho que ela está tentando evidenciar essa beleza, evidenciar essa poesia nas ruas e nas paredes da cidade. Então, a gente fica mesmo com a resposta da letra A, disseminação da arte poética em um veículo não convencional, porque está utilizando o que seria um meio de propaganda para disseminar poesia. E é isso. Gostou da nossa explicação? Deixa aquele joinha, segue a nossa página no nosso canal, ativa o sininho, procura a gente nas redes sociais, procura a gente também lá no Roxinho, que tem muita coisa boa rolando por lá. E a gente se vê na próxima. Obrigada, galera!